Quando a gente pensa em Sigmund Freud, geralmente vem à cabeça um monte de teorias complexas, né? O divã, os sonhos. Mas hoje a gente vai olhar para ele de um jeito um pouco diferente. Vamos encarar a história de Freud como a de um explorador, alguém que se aventurou por um território completamente virgem e assustador, a mente humana. E nada melhor para começar do que com as palavras do próprio Freud. Ele sabia desde o início que a expedição dele ia ser solitária. Ele estava se metendo a desafiar tudo o que se achava que se sabia sobre nós mesmos. E ele não esperava nenhum tapinha nas costas por isso, não. Essa frase já dá o tom da história. Uma jornada de isolamento, muita coragem e, claro, de descobertas incríveis. Então vamos voltar no tempo. Imagina só. Viena, finalzinho do século XIX. O jovem Freud que a gente encontra lá não é o pai da psicanálise que todo mundo conhece. Ele é, na verdade, um neurologista brilhante, um cientista super promissor numa área bem diferente. A psicologia, do jeito que a gente entende hoje, basicamente nem existia. E aqui a gente entende duas forças que meio que moldaram o destino do Freud. De um lado, a carreira científica dele era impecável. Ele estudava o cérebro físico, os nervos, a anatomia, a parte material da coisa. Do outro lado, tinha a identidade pessoal dele. Sendo judeu numa Viena que muitas vezes era antissemita, ele se sentia um estranho no ninho. E ele mesmo disse que essa experiência o ensinou a pensar diferente da maioria. Deu para ele uma baita independência de julgamento. E foi justamente essa independência que o fez olhar com outros olhos para um dos maiores mistérios da medicina daquela época. Ele atendia pacientes, a maioria mulheres, que tinham sintomas físicos reais, terríveis, mas que não tinham nenhuma causa física que explicasse aquilo. A medicina tradicional simplesmente não sabia o que fazer. Gente, tenta imaginar a situação. Braços que ficavam paralisados sem ter nenhum problema nos nervos. Dores de cabeça que incapacitavam as pessoas sem ter nenhum tumor. Confusão mental sem nenhuma febre. Os médicos da época, coitados, ficavam de mãos atadas. A principal ferramenta que eles tinham era a eletroterapia, que o Freud rapidinho sacou que era, nas palavras dele, uma perda de tempo totalmente inútil. Esse fracasso todo forçou ele a procurar respostas em outro lugar. E foi aí que ele, junto com um colega mais experiente, o Joseph Breuer, encontrou a primeira grande pista. Eles descobriram que quando uma paciente estava sob hipnose, ela conseguia se lembrar de coisas traumáticas que tinham sido completamente esquecidas. E o mais maluco, só de falar sobre essas coisas, de botar para fora aquela emoção guardada, os sintomas físicos sumiam. Eles chamaram isso de cura pela fala. Era o primeiro sinal de que existia algo muito poderoso escondido debaixo da nossa consciência. Só que a cura pela fala com hipnose tinha seus problemas. Nem todo mundo entrava em transe e muitas vezes a melhora não durava. O Breuer ficou com medo de ir adiante. Mas o Freud tinha uma curiosidade que não o deixava em paz. Ele decidiu seguir em frente, sozinho, abandonou a hipnose e começou a viagem solitária dele para dentro da mente. Aqui está a grande virada de chave. Em vez de tentar colocar o paciente para dormir, Freud pediu o contrário. Fique acordado e simplesmente diga tudo o que passar pela sua cabeça. Sem filtro, sem vergonha, sem julgar. Essa técnica, a associação livre, mudou completamente o jogo. Não era mais o médico tentando adivinhar, era a própria mente do paciente que ia mostrando o caminho como se fosse uma trilha de migalhas de pão levando até a origem do problema. E a partir dessa nova ferramenta, os pilares da psicanálise começaram a surgir. Primeiro, ele percebeu que existia uma força ativa que impedia as memórias de virem à tona. Ele deu o nome de repressão para isso. Segundo, se as memórias estavam sendo reprimidas, elas tinham que ir para algum lugar, certo? Ele chamou esse lugar de inconsciente. E terceiro, ele descobriu um jeito de dar uma espiadinha nesse mundo escondido: os sonhos. Para ele, os sonhos não eram bobagens aleatórias, eram mensagens em código vindas direto do inconsciente. Bom, a jornada do Freud não parou por aí. Agora ele ia entrar em águas ainda mais fundas e perigosas. Ele começou a sacar que a raiz de muitos problemas dos adultos não estava em traumas recentes, mas lá atrás, nos primeiros anos de vida. Um lugar que a sociedade da época, a sociedade vitoriana, via como puro e inocente: a infância. Então, o que foi que ele achou lá que foi tão chocante, mas tão revolucionário, que virou o mundo de ponta cabeça e fez dele uma figura super polêmica por gerações e gerações? Para começar,
a ideia de sexualidade infantil. Olha, para Viena do século XIX, isso era praticamente uma heresia. A noção de que crianças eram seres com impulsos e prazeres corporais desde o nascimento, isso destruiu a imagem da criança inocente e pura. Freud não estava falando de atos sexuais como os dos adultos, claro, mas de impulsos que, segundo ele, moldavam a nossa personalidade. E aí veio a bomba atômica, o complexo de Édipo. No começo, Freud achava que as histórias que os pacientes contavam sobre sedução na infância eram memórias reais. Mas ele teve uma crise e uma sacada genial quando percebeu que não eram memórias, eram fantasias, desejos. E essa foi a grande virada. Ele entendeu que os conflitos internos, os desejos inconscientes, eram a chave de tudo. E ele batizou esse drama familiar com o nome da famosa tragédia grega de Édipo. Com ideias desse calibre, é claro que por muitos anos Freud foi tratado como um pária pela comunidade médica. Ele trabalhou sozinho, foi ridicularizado, ignorado, mas aí, bem devagarinho, as coisas começaram a mudar. Aquela teoria que parecia tão radical começou a chamar a atenção de um pequeno grupo de pensadores corajosos. Pensa um pouco no que isso significa. Por mais de uma década, ele esteve praticamente sozinho, desenvolvendo ideias que os colegas dele achavam ou perigosas ou simplesmente absurdas. É preciso ter uma convicção fora do comum para aguentar isso. Ele estava mesmo na oposição, exatamente como ele tinha previsto lá no começo. E então, a maré virou. Em 1902, um grupinho começou a se reunir no apartamento dele. Mas o grande momento da virada foi em 1909, com o convite para ir aos Estados Unidos. Para o Freud, que se sentia um excluído na Europa, se recebido com honras na América, foi, como ele mesmo disse, a realização de um devaneio inacreditável. O movimento cresceu, mas não sem dores. As brigas e rupturas com Adler e Jung foram difíceis, mas acabaram forçando a psicanálise a se definir, a fincar o pé e dizer o que ela realmente era. Tá, e no fim das contas, qual é o legado desse mapa que o Freud desenhou? Mesmo que muitas das suas ideias tenham sido questionadas e até superadas, o impacto cultural do trabalho dele é, uau, inegável. Ele mudou para sempre o jeito como a gente pensa sobre nós mesmos. O trabalho dele não ficou preso no consultório do terapeuta de jeito nenhum. Como a gente vê aqui, as ideias dele se espalharam por todos os cantos da cultura. Artistas e escritores usaram as teorias para dar mais profundidade aos seus personagens. Filósofos passaram a debater as implicações de tudo isso. A psicanálise nos deu uma forma completamente nova de entender as motivações humanas. E talvez o mais impressionante seja isso. A gente usa as palavras dele o tempo todo, às vezes sem nem perceber. Quando a gente fala do ego de alguém, ou em reprimir um sentimento, ou quando a gente brinca sobre ter cometido um ato falho, tudo isso é Freud. Ele nos deu uma nova linguagem para a gente conseguir falar sobre a nossa vida interior. No final da vida, Freud não se gabou de ter todas as respostas. Pelo contrário, ele foi bem mais modesto. Ele disse que esperava ter aberto um caminho. Ele não se via como o cara que chegou ao destino final, mas sim como o explorador que deu os primeiros golpes de facão para abrir uma trilha na selva densa da mente inconsciente. E é essa questão que ele deixa no ar pra gente. O mapa do Freud, com todas as suas polêmicas, foi um ponto de partida. Ele nos mostrou que existe um mundo gigantesco dentro de nós para ser explorado. A pergunta para nós, mais de um século depois, é: quais continentes desconhecidos da nossa própria mente ainda faltam ser descobertos?